Queria que você pudesse fechar os seus olhos aí por um minuto, baixar sua cabeça. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer por este culto abençoado, Senhor. Porque sabemos que o Senhor está presente entre nós. Nós já cantamos, já ofertamos. E agora, Senhor, nós queremos, acima de tudo, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer essa noite através da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir que ninguém saia daqui, meu Deus, sem ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu sei que a Tua multiforme graça, Senhor, vai revelar a Tua palavra para cada um de nós, da maneira com que necessitamos, da maneira com que precisamos ouvir. Eu peço que o Teu Espírito Santo possa tocar em nós agora nessa hora, nos tornar sensíveis à Tua voz, à Tua palavra, Senhor. Que nada venha roubar a nossa atenção, Senhor, mas que possamos estar aqui, Senhor, sedentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é o último culto, ou melhor, antepenúltimo, porque ainda tem culto amanhã e ainda tem culto também terça-feira na virada às 18 horas. Então é o antepenúltimo culto de 2013. Mas eu sei que muitos irmãos que aqui estão hoje não vão conseguir estar nem amanhã e nem terça. E aí eu fui orando a Deus e pedi, Senhor, dá uma palavra para dizer para esses irmãos sobre esse ano que passou, o ano de 2013, sobre o ano que vai vir, né? A gente cria um monte de expectativa no começo do ano, faz um monte de propósitos. Alguns fazem propósitos de emagrecer, né? Por que eu estou olhando para mim? Eu não faço, né? Nem me proponho. Alguns fazem propósito, nesse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Outros fazem propósito, nesse ano não vou perder nenhum culto. Outros fazem propósito, nesse ano, se Deus quiser, eu vou arrumar uma namorada, né, Diego? Esse ano, se Deus quiser, eu vou desencalhar, eu vou casar, eu vou, enfim. A gente faz uma série de propósitos, a gente tem uma série de desejos, de sonhos. E eu quero perguntar para você, faz aí rapidamente uma retrospectiva do ano de 2013. Me permita perguntar, como foi esse ano para você? Não precisa responder, só pensa aí. Como foi o ano de 2013 para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, jovem? Como foi esse ano para você? O que deu certo nesse ano para você? Pensa aí, as vitórias que você alcançou, as coisas boas que você obteve. O que deu errado também esse ano, que você, de repente, não gostaria que tivesse acontecido? O que você gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu? O que você gostaria que não tivesse acontecido, mas de repente acabou acontecendo? De repente eu estou pregando nessa noite para alguém que está pensando assim, poxa, esse ano foi um ano de muita bênção. Esse ano realmente Deus foi maravilhoso para comigo, né? Me honrou a minha fé, me deu tudo que eu desejava. Você é um desses aí, irmão? Né? Você é aquele que está glorificando, porque esse ano de 2013 foi um ano de só vitória, foi um ano que Deus abençoou suas finanças, abençoou seus relacionamentos. E aí, né, tem alguns que casaram esse ano, né, Camila? Né, todos? Não, vocês não estavam encalhados, vocês estavam esperando o tempo certo, né? Coisa linda. Então, um ano de bênçãos, estão aí desfrutando das bênçãos do Senhor. Mas de repente eu estou falando para alguém aqui que o ano de 2013 não foi tão bom assim. De repente eu estou falando para alguém que esse ano teve muitos problemas. De repente você é alguém que passou por muitas dificuldades na sua família. De repente você é alguém que passou por dificuldades na área financeira. De repente você é alguém que passou por dificuldades, por momentos de luta na área da saúde. Não é mesmo? De repente você é alguém que passou por lutas na igreja para manter a sua fé, para se manter firme nos caminhos do Senhor. De repente você é alguém que passou por lutas na área conjugal, no casamento.
De repente você é alguém que passou por lutas no relacionamento com os filhos. Eu não sei para quem que eu estou falando nessa noite, mas vocês sabem quais foram as lutas que você enfrentou. De repente eu estou pregando para alguém que passou pela sombra, vale da morte. Eu passei, Senhor. Enfim, para alguns o plano foi de bênçãos, para outros talvez o ano não foi de tantas bênçãos assim. Mas o fato é que todos nós passamos esse ano, seja ele abençoado, seja ele com dificuldades. Cada um de nós tem uma história desse ano para contar, uma retrospectiva que faz ali rapidamente. E para você que alcançou vitórias esse ano, que teve esse ano de bênção, eu quero dizer para você, olha, continue fazendo, praticando a receita que você fez esse ano. E com certeza mais vitórias virão no ano de 2014. Já para você que de repente está me ouvindo aí, se enquadrou numa dessas situações que eu coloquei, de lutas que você enfrentou, a gente tem duas opções aqui essa noite. Eu quero apresentar elas para você. A primeira delas é a gente ficar lamentando aquilo que deu errado, como diz aí o ditado popular, chorando as pitangas, chorando o leite derramado. Ah, mas se eu tivesse feito diferente. Ah, mas se eu tivesse agido diferente. Ficar aí remoendo o seu passado, os meses que passaram, e de repente as coisas boas vão acontecer. Como Pedro, sabe Pedro? Pedro era um servo do Senhor, um apóstolo que viveu próximo de Jesus, viu muitos milagres que o Senhor Jesus fez, teve ensinamento que talvez outros discípulos não tiveram, mas que no final do ministério terreno de Jesus, esse Pedro acabou vacilando. Quando Jesus disse assim para ele que ele negaria Jesus 3 vezes, e Pedro disse: eu não vou te negar, e eu estou pronto para morrer se for o caso. E aí então Jesus foi preso, Pedro negou as 3 vezes. Só que aí Jesus morre crucificado, e depois que Jesus ressuscita, Pedro estava numa decepção tremenda com ele mesmo, porque ele confiou demais em si próprio. E de repente você é alguém que está nessa situação, alguém que confiou demais em você. Eu peço que os irmãos não conversem. Alguém que confiou, Pedro confiava demais em si mesmo. E ele, então Jesus ressuscita e vem para uma reunião com seus discípulos, e Pedro está no canto de uma sala assim. Jesus conversa com todos, e Pedro está naquela situação. Sabe quando você briga com alguém e você quer pedir perdão, mas ao mesmo tempo você está com vergonha, você não sabe como é que a pessoa vai reagir? Pedro estava nessa situação com a vontade de dar um abraço em Jesus e chorar aos pés dele e dizer: Senhor, olha, eu não confiei naquilo que o Senhor disse, eu não vigiei, eu confiei demais em mim mesmo. E aí, então ele não faz nada disso, ele espera Jesus chamar ele. Jesus chama, diz: Pedro, você me ama? Está lá em João capítulo 21. E Pedro disse: ah, Senhor, eu te amo. E ele disse: então apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Barjonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Não apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas? E aí então ele percebeu que na verdade ele não amava tanto assim a Jesus. E ele disse: Senhor, tu sabes a forma que eu te amo. Mas se Jesus não tivesse essa conversa com Pedro, talvez o ministério de Pedro teria terminado ali, porque ele ficou remoendo aquela negação que ele fez com relação a Jesus. E a história poderia ter sido outra na vida dele. Assim como você, que talvez esse ano enfrentou muitas lutas. Você pode nessa noite ficar aqui chorando diante do Senhor, dizendo: Senhor, olha, não deu certo, eu não queria que tivesse sido assim, eu não queria ter falado aquilo, eu não queria que tivesse acontecido isso no meu casamento. Ficar se lamentando, ou permitir apagar o seu passado, pedir para que Deus passe uma borracha do que ficou para trás, e a partir dessa noite deixar que Deus comece a escrever uma nova história na sua vida.
Qual opção você quer? Você vai ficar remoendo seu passado? Aquilo que não deu certo? Ou você vai permitir que Deus escreva, talvez do zero, a história da sua vida? Qual opção você quer? Se você escolheu a segunda opção, me permita dar alguns conselhos a você. Primeira vez, se você tem sonhos, se você tem projetos durante 2014, aí, figurativamente falando, escreva eles a lápis. Escreva tudo a lápis. E diga: Senhor, está aqui, ó, esses são os meus projetos, esses são os meus sonhos. E eu estou escrevendo a lápis, Senhor, porque se for preciso que o Senhor apague tudinho aí, ó, antes de passar limpo, faça isso. Será que você tem confiança e fé para fazer isso diante do Senhor? Porque a vontade de Deus, sem dúvida, irmãos, ela é soberana e melhor do que a minha e a sua. É por isso que eu e você precisamos escrever de lápis, para que o Senhor então corrija e escreva a caneta, seja lá a partir do que for, para ficar fixado. Mas o primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite é: se você talvez não teve tanta vitória assim, pode parecer coisa já batida, chovendo molhado, mas por favor, coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí você pode dizer assim: mas eu estou aqui, pastor, eu tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar. E eu quero pensar com você um pouquinho, para a gente meditar e ver se realmente o reino de Deus está em primeiro lugar na minha e na sua vida. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos, não significa pertencer a uma igreja, dizer: eu pertenço àquela denominação, eu sou da Igreja Batista Sétimo Dia, eu sou, enfim. Não é isso. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é abrir mão dos meus projetos, é abrir mão dos meus sonhos, é abrir mão das minhas vontades e colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Eu pergunto: você fez isso nesse ano? Será que nós temos colocado o Senhor antes da minha satisfação pessoal, antes de satisfazer até mesmo a minha carne, satisfazer os meus desejos? Eu tenho colocado o Senhor. Lembra do jovem rico? Ele tinha tudo, era rico. Foi até Jesus e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você conhece os mandamentos. Como quem diz: você tem guardado todos eles, mas uma coisa te falta. Vá, venda todos os seus bens, e depois vá, dê tudo aos pobres, e aí venha e me siga. Eu preguei aqui, uma quarta-feira dessa, se não me engano, sobre esse texto. E eu disse que é fácil a gente ler esse texto e criticar e julgar o jovem, dizer: pois é, o coração dele estava de dinheiro, não quis seguir a Jesus. Mas será que nós, se Jesus aparecesse para você hoje no seu momento de oração aqui na igreja, se revelasse através da sua glória e dissesse assim: olha, meu filho, minha filha, eu amo que você esteja aqui na minha casa, mas uma coisa te falta, venda todos os teus bens e me siga. Abra mão da vida que você está levando aí. Será que você está disposto a fazer isso? Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Estar desejoso para estar na presença de Deus. Então, se você não colocou em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida, peço que você faça isso para que esse ano de 2014 seja melhor. Irmãos, Deus não divide espaço com nada, com outras coisas. E se a gente decide colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, então eu preciso tirar da minha vida tudo aquilo que muitas vezes ocupa o lugar de Deus. E você sabe o que ocupa o lugar de Deus na sua vida? É facinho de identificar. É só perceber quanto tempo você passa em adoração ao Senhor, meditando a sua palavra, oração. Quanto tempo você passa juntos? Eu não estou falando de trabalho, de circular, de trabalhar, de pagar casa, não. Mas no seu momento de folga, no momento que você não tem nada para fazer, o que você fica fazendo? Você está desejoso, você está na presença de Deus? Deus não divide o espaço dele. Na nossa vida, na nossa casa, nós funciona assim.
Se na minha casa não há espaço total para Deus, para Jesus, a glória dele não vai ser manifestada, a bênção dele não vai ser plena na minha casa, porque ele não vai ficar ali disputando espaço com outras coisas. Então, se eu quero colocar o reino de Deus no primeiro lugar, eu preciso eliminar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. E você sabe o que é isso. Talvez o Senhor falou o ano inteiro para você, te mostrou por que você não recebeu a bênção que você tanto usa. Porque talvez hajam coisas que estejam disputando espaço, o lugar que é de Jesus na sua vida, na sua casa. O que você precisa eliminar hoje da sua vida para que a bênção de Deus seja completa? Identifica aí. E eu quero pedir que em nome de Jesus você faça isso que você elimina. Em segundo lugar, primeiro, coloca então o reino de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma receita. Se hoje você pudesse pedir qualquer coisa para Deus, o que será que você ia pedir? Talvez alguns aqui iam dizer: Senhor, aqueles, como que é a mega cena da virada? 200 milhões? Senhor, se o Senhor aparecesse assim e dissesse: Fulano, pede o que você quiser. O que você quiser, pede aí. Ou Senhor, aquele dinheirinho da mega cena da virada vai ajeitar a minha vida, vai ajeitar a vida dos irmãos de toda a igreja, vai ajeitar a vida dos meus parentes, dos meus, de Bocaiúva inteiro. Então, me dá aquele dinheirinho lá, e aí está tudo certo. Será que resolve? Eu acredito que não. Mas se Deus te desse a oportunidade de você pedir qualquer coisa para Ele hoje, o que você ia pedir? Houve um homem que teve essa oportunidade. Esse homem foi Salomão. Deus apareceu para ele no seu momento de oração e disse: Salomão, peça o que você quiser. O que você quer, Salomão? E ele disse: olha, Deus, eu sou um menino, eu não sei nem entrar nem sair, o povo que o Senhor me deu aí para cuidar é muito grande, a responsabilidade é grande. Uma única coisa eu peço, Senhor. O que ele pediu, Deus? Sabedoria. E quantas vezes isso falta na minha e na sua vida? A sabedoria, irmãos, que vem de Deus. Porque quando nós temos essa sabedoria, tudo ao meu redor coopera para o bem. Porque Deus vai me mostrando as ciladas que o inimigo coloca na minha vida. Deus me dá sabedoria para eu cuidar do meu relacionamento com minha esposa, com meu esposo. Deus me dá sabedoria para eu educar os meus filhos. Deus me dá sabedoria para eu tratar os meus colegas de trabalho que muitas vezes nos tiram do sério. Deus vai te dar sabedoria para você agir em qualquer situação. Essa é a sabedoria que nós temos que buscar. E essa sabedoria só Deus pode dar. Talvez te faltou esse ano essa sabedoria. Quantas vezes você podia ter se calado, mas não se calou, porque faltou sabedoria. Quantas vezes você podia ter agido de forma diferente, mas você não agiu assim, porque lhe faltou sabedoria. Então, busque a sabedoria que vem de Deus. E como faz para receber essa sabedoria? A própria Bíblia responde: tema ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, irmãos, mas é reverenciá-lo. É aquilo que nós colocamos como primeiro passo: colocar Ele em primeiro lugar, dar reverência a Deus em tudo, fazer com que a nossa vida glorifique a Deus através do projeto que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, que a nossa vida seja uma expressão de louvor. Isso é temer ao Senhor, é não querer em nada desagradar a Deus, mas buscar sempre fazer a sua vontade, estar em comunhão com Ele, obedecendo a sua palavra. Isso é temer ao Senhor. Então, que você possa buscar a sabedoria que só Deus pode dar. E em terceiro lugar, nesse ano que está se iniciando aí, ponha
a sua fé em ação. Põe a sua fé em ação. Mateus 21, versículo 22 diz que tudo que nós pedimos, crendo, receberemos. Repita isso: tudo que eu pedir, crendo, eu vou receber. Perceba que entre pedir e receber existe um crer. Fé. Colocar a nossa fé em ação. Quantos aqui conhecem a história de Rode? Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas as certezas das coisas que vêm e que virão. A história de Rode é mais ou menos assim, irmãos. Pedro havia sido preso, está lá em Atos capítulo 12, verso 1 a 16. Pedro havia sido preso, e a igreja toda primitiva estava reunida na casa de Maria, em oração, clamando para que Deus libertasse Pedro. Oh glória! E Deus então ouve o clamor daquelas pessoas, atende ao pedido do povo e envia anjos lá na prisão que rompem as cadeias. Pedro estava ligado a quadrégulos de soldado pelas pernas, e o anjo do Senhor arranca Pedro dali, sem que os soldados vejam, abre a porta da prisão, sem que os soldados vejam. Pedro sai andando assim, sem saber se aquilo era uma visão, se aquilo era um sonho, o que estava acontecendo. E o anjo dizendo: siga-me. E ele foi seguindo aquele anjo, sem saber o que estava acontecendo, porque lá na casa de Maria, o povo estava orando fervorosamente: Senhor, liberta o Pedro, liberta o nosso líder, Senhor, ele está preso, meu Deus. Quantas orações talvez estavam sendo feitas naquele momento. E aí então, Pedro chega lá na casa onde o povo estava reunido, orando, e essa história é tremenda. Aí ele bate na porta e começa a chamar pelos irmãos Tiago, José, Maria, Pedro ali. E aí Rode, essa moça, ela vai na porta e escuta a voz de Pedro, e ela volta correndo para dentro da casa onde os irmãos estavam orando, e diz assim: ó, Pedro está aqui fora. E sabe o que os irmãos fervorosos que estavam em oração disseram? Ela está fora de si. Ó, doidinha. Irmãos, aquelas pessoas estavam orando para que Deus libertasse Pedro. Pedro estava liberto, mas eles não estavam acreditando. Mas Rode, essa é a fé que eu e você precisamos buscar. A fé que não precisa ver para crer. Hoje, assim, eu ouvi a voz, é Pedro que está lá fora. Ela nem abriu a porta, ela tem certeza, porque ela está orando com fé no Senhor. E aí então, eles abrem a porta e o Pedro estava ali. E o alvoroço foi grande, tanto que Pedro teve que dizer: faça um pouco de barulho, porque eu nem sei como é que eu saí lá da prisão. De repente os guardas podem vir aí. Mas essa é a fé que eu e você precisamos buscar. Exercitar essa fé. Crer que Deus pode sim curar. Crer que Deus pode sim restaurar o meu casamento. Crer que Deus pode sim salvar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. E não duvidar. Mas talvez eu estou falando aqui para alguém nessa noite que esteja pensando assim: pastor, como eu tenho crido nas promessas de Deus. Eu creio, pastor, eu tenho fé, pastor, eu não duvido, mas mesmo assim eu sofri demais esse ano, eu passei por muitas lutas esse ano, pastor, mesmo tendo essa fé de Rode, Senhor. E aí eu quero dizer para você algumas coisas nessa noite. Talvez você seja alguém que tenha fé no Senhor, mas que mesmo assim está passando por um momento de enfermidade, está passando por lutas na sua vida. A primeira coisa, meu irmão, é que se você é essa pessoa, você é alguém com um potencial muito grande para que Deus manifeste a glória dele na sua vida. Porque o
poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E há algo tremendo que eu quero dizer para você nessa noite. Se você está passando por uma luta, todos nós sofremos, todos nós temos lutas, mas alguns parece que a luta é maior. A gente mesmo às vezes olha e fala assim, mas parece que fulano não sofre tanto quanto eu. Parece que a minha luta é maior que as outras. Se você está passando por isso, olha o que Deus diz para você: fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima do que podemos suportar. Se você, meu irmão, está sofrendo luta, se você está passando tribulação, saiba de uma coisa: se Deus te deu essa luta, é porque Ele sabe que você vai passar por isso, que você tem força e fé para suportar essa luta que está sobre você. Porque Ele diz: antes, com a tentação, Ele também dará o escape para que possamos suportar. Talvez se Deus me desse a luta que você está enfrentando, eu não suportaria. Mas Deus olhou para você e viu o tamanho da sua fé e disse: nesse aqui, como Jó, olha meu servo Jó. E aí o diabo diz assim: mas também, então pode me tocar, faz, porque ele não vai me blasfemar, ele não vai me desanimar, ele vai continuar sendo exemplo. Então eu quero dizer para você que talvez, mesmo tendo fé bem enfrentando luta, continue crendo, porque o Senhor está permitindo que isso aconteça para que a glória dele seja manifestada na sua vida. Amém. Tiago diz que bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Há uma coroa preparada para você, meu irmão. E a palavra de Deus traz um exemplo muito prático de Paulo. Você consegue imaginar Paulo? Paulo era um homem que tinha muita fé em Deus, amém? Amém. Mas mesmo assim Paulo sofreu com uma enfermidade terrível, que ele chegou a dizer que era um enviado de Satanás para esbofetear ele. Ele disse que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse aquilo dele, mas Deus não tirou. Mas sabe o que é tremendo, irmãos? É que Paulo, tendo essa luta, tendo essa enfermidade, ele teve revelações de Deus que nenhum outro homem teve. Ele diz assim: eu não sei se no corpo, se fora do corpo, mas há um homem que subiu ao céu e Deus me mostrou coisas que são inefáveis de ser ditas. Então, se você, meu irmão, tem essa fé de Paulo, está orando para que o Senhor tire talvez algum mal de você, mas de repente o irmão não quer sair, então começa a dizer: Senhor, então manifesta a tua glória na minha vida, Senhor, me dá as revelações que o Senhor quer me dar, e Deus vai começar a fazer algo tremendo na sua vida, tenho certeza. Propósito de Deus para mim, pessoal. Esses são os conselhos que eu queria deixar para vocês nessa noite. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque sabedoria no reino de Deus. E ponha a sua fé em ação. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Amém. Quero que vocês coloquem em pé. Eu quero orar por você. Diante da palavra que você ouviu nessa noite, meu irmão, você vai ficar remoendo aquilo que não deu certo. Você vai pedir para que o Senhor apague esse passado, esse ano que passou aí com as coisas erradas. Vai dizer: Senhor, eu quero eliminar da minha vida as coisas que estão erradas. E começar a escrever uma nova história, Senhor Jesus. Quero desafiar você a colocar sua fé em ação agora. Seja qual for o pedido que você tem, meu irmão, eu sinto Deus. Deus está aqui nessa noite com as suas mãos carregadas de bênçãos para cada um de nós. E se você aproveitar essa oportunidade, Ele vai te dar aquilo que você necessita agora. Coloque no primeiro caminho de Deus na sua vida. Essa sabedoria que vem do Senhor.
gente canta, diz: a minha vida é mestre. Será que você pode dizer isso? A minha vida é do mestre. Diga assim: o meu coração. Meu coração é do meu mestre. Isso seja verdade, meu irmão. O meu caminho é do mestre. E esperança? Minha esperança é meu mestre. Mais uma vez, a minha vida. A minha vida é do mestre. Abre teu coração do Senhor nessa noite. Meu coração é do meu mestre. O caminho. O meu caminho é do mestre. Só em Ti, Senhor, nós temos esperança. Minha esperança é meu mestre. Diga assim: ó, a Deus eu entreguei. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Eu quero saber para onde eu vou, eu quero seguir o Senhor. Para onde eu naveguei, não vejo mais o mar. Só Deus e eu agora. Porque a minha vida. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Ele nos ama. As ondas grandes vêm, elas vêm, mas elas não têm pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre. Declare isso com fé, meu coração. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Senhor, meu Deus, aqui estamos nessa noite. Como nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, pessoas aqui estão simplesmente agradecendo, porque grandes coisas o Senhor fez na vida dessas pessoas esse ano. Há inúmeras outras aqui, Senhor, que estão dizendo: meu Deus, como eu gostaria que esse ano tivesse sido diferente, Senhor. Meu Deus, olha agora para cada pessoa que aqui está nessa noite. Cada um tem um tipo de relacionamento contigo, alguns são mais profundos, outros ainda não conseguiram realmente entregar a vida completamente para Ti. Há algumas reservas, Senhor, talvez. Há coisas, Senhor, na nossa vida muitas vezes que precisamos eliminar. E há pessoas aqui que talvez não tenham tido força, Senhor, e confiança suficiente para sair realmente mar afora. Não enxergar mais o cara, se afastar, Senhor, mas para estar contigo. Há pessoas aqui, Senhor, que estão começando a exercitar a sua fé agora. Estão clamando, estão pedindo, Senhor. São inúmeros pedidos, meu Deus, que eu poderia estar aqui durante toda uma noite. Mas talvez, Senhor, eu queria esquecer de alguns. Mas, meu Deus, como eu sei que o Senhor não se esquece, e o Senhor está com os seus ouvidos atentos, Senhor, para cada pedido, cada
misericórdia de mim. Há pessoas aqui, meu Deus, que já estão orando há um tempo e estão dizendo, meu Deus, como o salmista disse, até quando, Senhor? Estão esperando por coisas que muitas vezes parece que não virão mais. Mas nessa noite, Senhor, como sacerdote teu, eu quero apresentar esses pedidos a Ti, essas pessoas que aqui estão. E dizer, Senhor, não lance fora nenhum de nós da Tua presença, mas acolhe cada oração que está sendo feita agora, Senhor, no Teu trono. E conforme a Tua vontade, derrame, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja. Eu sei que a maioria desses irmãos, Senhor, não está pedindo nada mirabolante, meu Deus. São pedidos sinceros de cura, Senhor. São pedidos, Senhor, de restauração. São pedidos, Senhor, para renovar a aliança contigo. Olha agora no coração íntimo de cada um. Quantos de nós, Senhor, gostaríamos que familiares nossos estivessem aqui nessa noite, fizessem parte desse rebanho, Senhor. Mas o inimigo tem sido furioso, tem investido contra os nossos familiares. Nós queremos pedir, meu Deus, usa-nos, Senhor. Alcança lá na nossa casa aquela pessoa que ainda não entregou a sua vida a Ti, Senhor. Há muitos pedidos que chegam até mim. Meu Deus, eu não tenho nenhum poder, Senhor. Mas o Senhor tem. O Senhor sabe todos os nomes que estão na minha cabeça agora, Senhor. Misericórdia, Senhor. Mas as pessoas, meu Deus, que esse ano nós evangelizamos, nós falamos, Senhor. Muitas vezes a palavra bateu, Senhor, no coração duro, Senhor, para não trocar. Todas as lutas que passamos esse ano, Senhor, eu creio que o Senhor não se compara à glória que o Senhor tem reservado para cada um de nós. As lutas que temos passado, Senhor, momentâneas, não se comparam com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E essa é a nossa esperança. A pessoa do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.